Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Mais uma aula, mais um comentário, mais uma reflexão que eu estou preparando. Toda semana aqui no canal você vai receber vídeos novos, temas novos sobre administração de igreja, o dia a dia de uma igreja e você, pastor, líder, como você pode ir construindo, lidando com esse dia a dia de igreja. E o nosso tema dessa aula é: o pastor, ele pode ser o administrador da igreja? É isso mesmo, o pastor que está aqui assistindo esse vídeo. E antes de começar o desenvolvimento desse tema, eu quero que você vá aqui, já se inscreva se você não é inscrito neste canal. Também compartilha esse link com outros colegas pastores. Eu quero, assim, em nome de Jesus, ajudar milhares de pastores a eles olharem a administração da igreja como um braço direito, um braço em que vai ajudar muito no seu ministério. Então vamos juntos levar essa palavra, essa ajuda para os nossos colegas pastores. Então, voltando para o nosso tema hoje, o pastor, ele pode ser o administrador da igreja? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Rodrigo Costa e estou aqui nesse movimento. Eu quero realmente montar aqui, te convidar a fazer parte desta comunidade. Uma comunidade em que nós iremos tratar apenas com nós pastores, para a gente conversar sobre o nosso dia a dia da igreja, os nossos desafios, as nossas conquistas, o que você tem feito aí na sua igreja, e a gente poder ajudar aqueles pastores que neste momento estão sozinhos precisando de ajuda. Eu quero falar para vocês que ao longo desses mais de 15 anos, eu venho convivendo com diversos tipos de pastores. Pastores mais novos, com 25, com 26 anos, e pastores também, já pastores sênios, com seus 60, 55, 60 anos. E o que eu vim percebendo ao longo desses anos, inclusive defendi uma tese sobre isso, é que os pastores, infelizmente, os pastores eles não estão conseguindo se conectar. Nós temos aí convenções, nós temos sindicatos, nós temos reuniões, nós temos conselhos, seja qual for o nome aí na sua cidade. Mas uma coisa é certa, eu sempre pergunto, qual é aqui em Brasília, por exemplo, nós temos conselhos de pastores e nós temos também a convenção de pastores. E aí eu pergunto para você, o que eles têm feito por você? Eu não estou aqui também de forma alguma levantando aqui uma rebelião, nada disso, querido pastor. Eu apenas estou colocando para você que uma falta que eu tenho hoje no ministério. Eu sinto realmente esse desejo de ter mais amigos pastores, que a gente pode ligar para eles, que a gente pode convidá-los aqui para a nossa igreja, que a gente pode fazer um intercâmbio com a igreja dele. E às vezes a gente fica com medo disso. Ah, não, vou fazer um intercâmbio, levo os meus jovens lá, levo os meus casais, e acaba o pessoal ficando: ei, pastor, para com isso. E vamos confiar mais no Senhor. Nós somos uma igreja só, nós somos um corpo só. E às vezes a gente peca, a gente erra por achar que não. Eu tenho medo de perder, eu tenho medo de perder igreja. A igreja, querido pastor, você sabe disso. A igreja é do Senhor. Você está aí apenas como um pastor colocado por Deus. E se o Senhor ele quiser te levar para outra missão, você tem que estar disposto a isso. Então vamos começar. O meu desejo aqui também neste canal é que eu quero que você suba o seu nível de consciência e entender que nós estamos aqui juntos como igreja do Senhor. Para quê? Para edificar a igreja, para fazer a igreja ter direção, para que a igreja lance sementes para as futuras gerações, para que a gente leve transformação na vida das pessoas e para que a gente cumpra a nossa missão. Então, em nome de Jesus, que você esteja aberto para receber isso. Lembrando, eu também estou lá no Instagram e no Facebook, Gestão de Igreja. Me segue lá, está aqui o link também, para que você possa me seguir. E vamos juntos, em nome de Jesus, levar tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos para a gente ajudar as igrejas e impactar esta nação. Eu quero que você abra sua Bíblia e o texto aqui base desse tema
ele está lá em Atos capítulo 6, no versículo 4, e eu quero falar isso aqui para vocês, e eu quero que você também faça um exercício. Comece a refletir sobre a sua situação hoje como pastor. Comece a refletir como a situação da sua igreja, da sua liderança, do seu time, da gestão da igreja. Beleza? Aí diz assim o texto, e antes de chegar no versículo 4, a Bíblia diz que, ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos. E aí chega lá no versículo 4 dizendo assim, e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Olha, irmãos, esse texto é um texto que me chama muita atenção quando a gente está falando de administração de igreja. Nós estamos aqui logo no início do livro de Atos, onde ali existe, você conhece, o movimento do Espírito Santo, e os discípulos estão aqui reunidos e vendo a igreja crescendo, vendo as pessoas chegando. Quanto mais a gente vai vendo as pessoas chegando, trazidas por Deus, a gente vai vendo também que os problemas vão aumentando. E aí a gente, pastor, que você que é o líder da igreja, a gente vai só pegando essas pessoas, vem para perto de mim, eu vou cuidar, eu vou trazer edificação. E não vai conseguir, pastor. Você sabe que a dedicação a um discipulado, ela leva tempo. E como você hoje com 50, 30, 100 membros, 200 membros, como você quer ser o administrador da igreja, como você quer pregar todos os domingos, como você quer dar o discipulado, você quer dar o discipulado para o batismo, você quer evangelizar na rua, você quer ministrar o louvor, você quer fazer as redes sociais. Como, pastor? Se você é um pastor de tempo integral, você ainda tem que agendar ali o aconselhamento pastoral, você tem que reunir a liderança para dar capacitação e os novos projetos. O que eu percebo, irmãos, nessa trajetória é que muitos pastores que não abriram a sua mente para entender que ele precisa delegar, ele precisa distribuir a carga, ele ficou limitado com o crescimento da igreja. Eu estou preparando agora, isso aqui é uma novidade para você. Logo, logo eu vou compartilhar aqui no canal e se você estiver aí me seguindo, você também vai receber. Eu estou terminando um e-book que vai ser assim extraordinário para o seu ministério, para a sua liderança e para a administração da igreja. Então fique atento que já está no forno e logo nos próximos dias já vai estar sendo aqui compartilhado. Então, pastor, voltando para o texto, a gente sabe que aqui no Novo Testamento, indo lá atrás em Moisés, quando Moisés está ali com o seu sogro Jetro, é o mesmo cenário que se desenha hoje na igreja da pós-modernidade. E uma pesquisa foi lançada agora, sabe, pastor, não sei se você sabe, mas 75% das igrejas no Brasil, elas estão até 200 membros. E se nós temos uma igreja que eu considero já 200 pessoas, uau, já são muitas pessoas para a gente cuidar. E aquelas mega igrejas com mais de 1.000 pessoas, mais de 1.000 membros, elas representam 3,5%. Ainda é muito pouco. Então o que acontece, queridos irmãos? Eu não estou aqui falando que você vai ser um pastor de 1.000 membros. Mas o que eu estou falando aqui para você, e eu quero falar diretamente para você, que é um pastor que está aí com 100, 150 até 200 membros. Que você de repente tem apenas um pastor que te auxilia, você que determina tudo, você tem um tesoureiro, mas esse tesoureiro ele é apenas para recolher o dízimo, as ofertas, fazer a apuração, fazer um depósito numa conta bancária e acabou. Eu quero falar para você que às vezes só tem um líder dos jovens, às vezes tem um líder das crianças e não tem mais ninguém, mas você está reunindo aí de 100 a 200 pessoas. Eu quero falar para você, pastor, que não vale a pena você ter esse número de pessoas e não trabalhar um time que vai te dar um suporte. E eu falo para você, sabe, pastor, que uma administração na igreja, ela é tão importante e essencial
que vai fazer com que você cumpra Atos capítulo 6, versículo 4, e você vai se dedicar à oração e ao ministério da palavra. O que a igreja mais está esperando de você, pastor, é o cuidado, é a atenção. Não se esqueça disso, pastor. Lá em Provérbios também nos fala que a gente precisa entender que nós precisamos cuidar do rebanho, porque é o rebanho que vai fazer a igreja existir. E aí a gente vai e lança desculpas dizendo que não, eu tenho que ver a conta da igreja, não, eu tenho que ir na administração, eu tenho que ir na prefeitura, não, eu tenho que ver a manutenção, eu tenho que contratar a empresa, não, eu tenho que, sabe, tudo aquilo que vai desfocar você do seu chamado principal. Isso é uma discussão que não precisa ter discussão, pastor. Precisa apenas nível de consciência. Você entender que como é importante você olhar agora no rebanho e, se for o caso, faz um processo seletivo e chama, convida candidatos que venham te ajudar nesse processo de gestão da igreja. E eu vou falar para você quais são os benefícios e quais são os malefícios de você querer e achar que deve ser o administrador da igreja. Em primeiro lugar, quais são os benefícios? Nenhum, pastor. O que você pode fazer é combinar com o seu time, com o gestor, com o administrador, é marcar pelo menos uma vez na semana, 2 vezes na semana, para que você possa ouvir dele quais são os números que a igreja hoje tem. Você sabe quais são os números que a igreja tem? E quando eu falo os números, é quanto entra de dízimo, quanto entra de oferta. Nos últimos 6 meses, a igreja cresceu, a igreja estabilizou, a igreja diminuiu. Quantos membros você tem hoje? Quantos por cento são mulheres, quantos por cento são homens? E a gestão da igreja, ela tem essa função, uma das funções. É mostrar para você a realidade da igreja. Com isso, pastor, você vai orar a Deus e você vai ver, eu preciso falar mais sobre finanças, eu preciso falar mais sobre casamento, eu preciso falar mais para os jovens, eu preciso falar mais de capacitação, de treinamento, de voluntariado. E quais seriam as implicações ou malefícios, pastor? Escuta isso aqui. Quando você quer centralizar tudo em você e você quer ser o administrador disso tudo, o que acontece na sua caminhada? Você não vai ter mais tempo para a igreja, você não vai ter tempo mais para a sua família. E como consome, pastor? Hoje, de repente, se você tem uma igreja com até 100 membros, você de repente não tem tanta demanda assim. Mas partiu disso, pastor, você vai ver. Tempo, você não vai ter muito tempo para se preparar. Você fica limitado, às vezes você pode colocar projetos. Um projeto de uma faculdade, uma escola de música, um trabalho para os jovens, um trabalho para as crianças, um trabalho para a liderança. E você fica limitado, pastor. Por quê? Porque você está preocupado nas questões administrativas da igreja. E lembrando que o seu tesoureiro, o tesoureiro 1 ou o tesoureiro 2, eles precisam ser controladores. Ou seja, ele não é apenas o papel de recolher o dízimo, a oferta, e fazer ali uma entrada e saída, enviar para o contador, enviar para o banco. Não! O tesoureiro ele precisa te dar esse respaldo. E numa gestão, com um administrador, ele vai te dar isso tudo bem feito nas suas mãos. Então, pastor, em nome de Jesus, recebe esta palavra com amor. O pastor, ele pode ser o administrador da igreja. Eu falo para você, não vai por esse caminho, pastor. Olha o que Atos capítulo 6, versículo 4 nos diz. Então, em nome de Jesus, aumenta o teu nível de consciência e vamos começar hoje. Continua me seguindo aqui, que toda semana eu vou postar para você aqui temas interessantíssimos para te ajudar nessa caminhada e te ajudar nesse período em que nós vamos aqui nos ajudar a ter uma igreja ainda mais forte, organizada e com uma direção.
Amém, pastor? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te dê a direção. Saiba de uma coisa, 2022 nós teremos igrejas melhores, mais organizadas e com direção. Fica na paz do Senhor e até a próxima semana, no próximo vídeo. Então me segue aqui no Instagram, me segue aqui no Facebook e se inscreve aqui no canal. Que Deus te abençoe. Tchau!